paz do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Nesta oportunidade, uma vez mais, estaremos compartilhando convosco lição de número 13, cuja temática, o sacerdócio celestial. A palavra sacerdócio no hebraico, kehuná, que significa sacerdócio, ele tem a mesma raiz da palavra sacerdote. Nós temos aqui, então, o kaf, a consoante kaf, que também tem a palavra sacerdote. Temos aqui a segunda consoante re, que também tem na palavra sacerdote. E temos também aqui a consoante nun, que também tem na palavra sacerdote. Então, sacerdote é kohen e sacerdócio kehuná. Dito isso, antes de adentrarmos a aula propriamente dita, nós estaremos fazendo uma oração ao Senhor nosso Deus para que Jesus Cristo possa nos abençoar durante a preleção. E antes, então, eu quero deixar aqui um versículo bíblico, porque nós estaremos também incluindo nesta oração uma intercessão a favor do nosso Brasil. Em 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, no verso 1, 2 e 3 do capítulo 2 de 1 Timóteo: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Verso 2: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E nós sabemos que esta nação está vivendo dias de perturbações, de inquietações, de dificuldades. Então nós estaremos intercedendo para que o Senhor possa abençoar as autoridades, para que eles façam o que eles devem fazer, e para isso estão lá. E aqueles que porventura não fizerem, que o nosso Deus possa orientá-los, despertá-los para que façam aquilo que é justo. Então nós estaremos também intercedendo para a glória do nome de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nesta oportunidade, Senhor, ímpar de estarmos, Senhor, orando na Tua presença gloriosa, abençoa, Senhor, o Teu filho, a Tua filha, que estão nos acompanhando, Senhor, nesta preleção da Escola Bíblica Dominical, desta lição de número 13. Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, os Teus servos, Pai eterno, seus familiares, seus sonhos, seus projetos, Senhor, e repreenda, Senhor, toda dificuldade, toda dor, toda doença, toda moléstia, toda enfermidade, Senhor Jesus Cristo, e repreenda, Senhor, toda adversidade que tem causado, Senhor, dano aos Teus filhos, que sejam tudo repreendido em nome de Jesus Cristo. E queremos, Senhor, inserir nesta oração, Pai querido, uma intercessão a favor desta nação, das autoridades constituídas, Senhor, para que eles possam, Senhor, fazerem aquilo que é justo,
Senhor, e que lhes são devidos, Senhor, a fazerem para a honra e para a glória do teu nome. Senhor Jesus Cristo, entra com providência, Senhor, pois no nome poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos a Ti e agradecemos, Senhor. Pai querido, porque a Tua palavra diz: não há autoridade que não venha de Deus. Romanos capítulo 13, verso 1. Em nome de Jesus, Senhor, portanto, nós oramos a Ti, confiante na Tua resposta, Senhor, e que Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos auxiliar, nos orientar, nos ensinar, Senhor, através desta temática, Senhor, para a glória do Teu nome. Pois no nome poderoso Jesus Cristo é que nós oramos a Ti, confiante na Tua resposta. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluias. Então nós iremos agora para o texto áureo desta temática para a glória do nome do Senhor. Texto áureo: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Hebreus capítulo 7 e o verso de número 26. Verdade prática: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo Ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Aleluias por isso. Leitura bíblica em classe, Hebreus capítulo de número 9, versos 11 a 15, Apocalipse capítulo 21, verso 1 a 4. Verso de número 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Verso 12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzidas sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E, por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Apocalipse capítulo 21, verso 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passam, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima.
E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluias por isso. Objetivo geral: conscientizar de que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Aleluias. Objetivos específicos: expor que o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Explicitar o sacerdócio universal da Igreja. Afirmar o maior e mais perfeito tabernáculo. Muito bem, nós vamos para a introdução desta temática. O autor da Epístola aos Hebreus, ele diz no capítulo 10, verso 1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, nesta introdução encontramos a afirmação através da passagem bíblica que aquilo que estava no passado, que estudamos durante todo este trimestre, eram a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. E nós sabemos que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio perfeito, eterno, e por isso, uma vez só oferecido a si próprio, não há necessidade de mais sacrifícios. Aleluia. Nós vamos para o item de número 1, que diz: o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. O item de número 1 deste primeiro tópico: Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. A palavra Novo Testamento no hebraico é Habrit Hadashah, que significa a nova aliança. Então Jesus, ele é também o sumo sacerdote. Aleluias. E insubstituível. Não há necessidade de vir outros sumos sacerdotes, mas Cristo é eterno, o sumo sacerdote eterno. No item de número 2 deste primeiro tópico, o sacerdócio coletivo dos cristãos. 1 Pedro capítulo 2, verso 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fazemos parte do sacerdócio real. Nós fomos eleitos para isso. Somos a geração eleita para fazermos parte deste sacerdócio real, onde Cristo é o sumo sacerdote. E uma vez que ele ofereceu a si próprio, é um sacrifício eterno. Então também um sumo sacerdote eterno. Aleluia. Não há necessidade de virem outros sumos sacerdotes. Queremos ler ainda, para reforçar esta tese, em Apocalipse capítulo 1 e o verso de número 6. E nos fez
reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Aleluia por isso. E ainda Apocalipse, capítulo 5, e o verso de número 10, onde diz: para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aleluias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Momento glorioso será quando estaremos reinando com Cristo sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, até aqui, nós entendemos com base bíblica. E é muito importante nós estarmos com provas contundentes, como estas passagens bíblicas, que nos dá a liberdade, que nos dá a firmeza de dizermos que o Senhor nos fez sacerdotes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos para o item de número 3, Jesus Cristo, o sumo sacerdote no céu. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Aleluia. Então, este versículo, ou estes versículos de Hebreus, nos revela que o nosso sumo sacerdote, como temos dito, é perfeito. Aleluia. E ele está à destra do Pai nos céus. E ele é o nosso mediador, advogado e intercessor. Ele proveu para nós um conserto melhor. Vamos ler ainda Hebreus capítulo 8 e o verso 6 para nós finalizarmos este primeiro tópico. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Aleluia. Então, tudo que se refere ou faz menção do sacerdócio de Cristo, nós temos diversos adjetivos a esse ministério perfeito, excelente, um sacerdócio perpétuo, irrevogável, um sacerdócio necessário para aqueles que creem no Filho de Deus, Jesus Cristo. Aleluia. E agora nós iremos para o tópico de número 2, que diz o sacerdócio universal da Igreja. Uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo. Então, o primeiro item, ele diz uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo. Então, ao longo das Escrituras Sagradas, desde a antiga aliança, nós temos então diversas provas através dos profetas que Cristo, ele é a pedra. Nós vamos ler Isaías capítulo 28 e o verso de número
16. E é muito importante nós lermos estas passagens bíblicas e sempre termos elas em mente. Por quê? Porque esta é uma prova concreta que Jesus é o Hamashiach, ou seja, o Messias prometido ao longo das Escrituras Sagradas, porque muitos irmãos não sabem, mas os judeus, contemporâneos a nós, eles tentam descobrir provas na Tanakh, que é o nosso Velho Testamento, para provar que Jesus não é o Hamashiach, que não é o Messias. Mas eles tentam torcer de todas as formas as Escrituras Sagradas para provar que Jesus não é o Messias. Então, quando nós encontramos citações no Novo Testamento alusivo à pessoa de Jesus como o Messias prometido, então são provas contundentes que realmente Jesus ele é o Messias. Já tiveram diversos rabinos na história do povo judeu dizendo ou confirmando que Jesus ele é o Messias prometido por Deus. Mas o povo judeu, na sua maioria, eles ainda não acreditam. É bem verdade que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, ele nos revela a razão do porquê que os judeus não acreditam. E nós vamos ver que Deus está no controle de tudo isto, porque foi uma chance para nós, os gentios, crermos e sermos salvos pelo Messias, ou seja, por Jesus Cristo. É um mistério extraordinário que Deus estabeleceu. Mas alguns judeus e rabinos têm crido para a glória do nosso Deus. Leamos então Isaías 28 e o verso de número 16, que diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós encontramos aqui uma prova contundente acerca da pessoa gloriosa de Jesus Cristo. E nós vamos ler agora ainda Isaías capítulo de número 8 e o verso de número 14. Isaías 8, verso 14, que diz: então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Aleluia! Então esta é mais uma prova contundente que Jesus é o Hamashiach, que ele é a pedra já profetizada pelos profetas, e aqui em particular pelo profeta Isaías por volta do ano 735 antes de Cristo. Aleluia. Nós temos ainda o Salmo 118 e o verso de número
22, que diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma prova contundente em que o salmista, ele expressa então que os edificadores a rejeitaram, mas esta pedra tornou-se a principal, né? O rosh, que é cabeça em hebraico. Aleluia! Que significa líder. Temos ainda uma prova muito importante em Efésios, capítulo de número 2, e o verso de número 20. Este é um versículo que eu carrego já há algumas décadas em meu coração, para sempre estar a minha lembrança, para a glória do nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, no capítulo de número 2, e o verso de número 20, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, a igreja do Senhor, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, tudo que os apóstolos do Novo Testamento, da Nova Aliança, e também os profetas disseram da Antiga Aliança, é nisto que a igreja do Senhor está edificada. E não tem outro resultado senão a vitória. Então o resultado é a vitória para aqueles que creem no nome poderoso de Jesus Cristo e da sua pessoa. Amém? Dito isso, nós iremos então para o item de número 2 deste segundo tópico, que diz: distinguindo a pedra, que é Cristo, de pedras vivas, que são os crentes. Muito bem. Aleluia por isso. Então, item de número 2, distinguindo a pedra, que é Cristo, de pedras vivas, que são os crentes. Então nós temos aqui em nosso coração a premissa de que Cristo é a principal pedra de esquina. Mas o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo de número 2, e o verso de número 4, ele vai trazer aqui uma nova expressão para os cristãos. Examinar onde o versículo diz: e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E o verso de número 5 diz: olha, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Lendo novamente o verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia! Então o apóstolo Pedro, ele nos dá agora essa nova expressão endereçada aos cristãos, aqueles que creem em Jesus, que nós somos pedras vivas, edificadas sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo, o Cordeiro
de Deus. Então, isto trata-se de uma metáfora bíblica que ilustra a doutrina fundamental do sacerdócio universal dos crentes. Então, Deus nos vê como sacerdotes, ministrando em sua presença. Aleluia. É por isso que temos dito que cada família, o esposo é um sacerdote na sua casa. Então ele é responsável pela espiritualidade da sua família, tendo como auxiliar a sua esposa, uma sacerdotisa para a glória do nome do Senhor. Nós vamos para o tópico de número 3, o maior e mais perfeito tabernáculo. Item de número 1, o santuário terrestre. Então, durante esse trimestre, nós nos ocupamos de estudar sobre o tabernáculo, o Mishkan. E é muito importante salientar para os queridos e amados irmãos, professores, alunos que estão participando conosco desta temática através deste vídeo, que todo este complexo que estudamos aqui, até aqui, tem um valor extraordinário para o cristão, para o cristianismo. Enquanto que, para os judeus, eles não têm consideração da forma que os cristãos têm. Principalmente quando nós vimos que cada objeto ali usado na construção do tabernáculo, que fazia alusão a Cristo e a sua igreja. Os judeus, eles não acreditam da mesma forma que nós. De modo que, se você compartilhar este estudo, esta temática com um judeu, com certeza ele irá desprezar toda esta complexidade, todo este conteúdo, todas as afirmações que fizemos durante este estudo, porque eles não creem em Jesus como Hamashiach, ou seja, como o Messias. E nós não somente cremos, como temos provas contundentes através dos profetas e dos apóstolos que eram também judeus e creram que realmente Jesus, ele é o Messias prometido por Deus. Muito bem. Então, no item de número 2, diz o santuário celestial, onde afirma em Hebreus capítulo 9 e o verso de número 11, onde nós estaremos lendo: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. O verso de número 12 diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12, vamos ler o 12 também, diz assim: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um
maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Verso 12: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aleluia! Então este é o verdadeiro tabernáculo, o santuário celestial. Então Cristo Jesus, ele garantiu-nos essa bênção quando na consumação de seu sacrifício. Lembra quando ele disse está tudo consumado? O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Então nós temos esse livre acesso para falar com o nosso Deus, porque Jesus é o sumo sacerdote perfeito e ofereceu a si próprio como sacrifício vivo e eficaz e perpétuo para a glória do nome do Senhor. Nós vamos agora para o item de número 3, o sacrifício perfeito de Cristo. E é interessante que o autor aos Hebreus, no capítulo de número 9, e o verso de número 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele oferecendo a si próprio. Ele é então um sacrifício suficiente. É aquilo que era necessário para a humanidade. Então Jesus, ele é o sacrifício suficiente. E o verso de número 26 deste mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 9, diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Muito bem, então nós vemos que a suficiência deste sacrifício de Jesus, não há necessidade de se oferecer muitas vezes desde a fundação do mundo até a consumação dos séculos. Não. Agora, uma vez que ele se ofereceu, é suficiente para que o pecado seja de fato banido para a glória do nome do Senhor.